Então, pessoal, voltando aqui com essas aulas de apologética, vamos estar hoje refutando as heresias do movimento Crescendo em Graça. Perdoa aí, né? Ah, então, hoje vou estar falando sobre esse movimento, ok? Bom, vamos lá? Bom, aqui, pessoal, eu coloquei uma breve cronologia da seita, né? É claro que não vai dar para falar o movimento todo das heresias. Separamos alguns itens aqui que será de grande valia, né? Para você identificar, assim, esse movimento crescendo em graça, tá? Então, colocamos aqui uns itens, né? Na nossa cronologia da seita crescendo em graça para os irmãos saber como identificar esse movimento que eles crê, tá bom, pessoal? Aí, o intuito aqui do canal Apologético Defendendo a Fé não é cansar você, né? Mas sim trazer, assim, uma apologética simples. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Bom, antes de mais nada, né, permita-me citar algum texto falado por Senhor Jesus. Esse texto aqui todos nós conhecemos, é um texto de alerta, a apologética para a igreja. Bom, o texto supracitado diz assim: Jesus respondeu: Cuidado que ninguém o engane. Muitos virão meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muito. Mateus 24, traço 4 e ponto 5. Cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Mateus 7,15. Bom, Jesus Cristo, nosso mestre, ele deu aí um alerta para a sua igreja, a, advertindo a igreja contra os falsos profetas. Bom, vamos para a nossa introdução. Podemos entender crescendo em graça uma seita conhecida como Crescendo em Graça, fundada por José Luiz de Miranda. O grupo se originou em Miami, na Flórida, e espalhou-se pela América Latina e outros países do mundo. José Luiz de Jesus Miranda, que se autodominava o próximo fase de Jesus Cristo na Terra, afirmava, afirmava ser Jesus o homem. Então, José Luiz Miranda, ele falava, né, que ele era a encarnação de Jesus, tá? É por isso que nós botamos lá o texto Mateus 24 e ponto 4,5, que Jesus disse: "E muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo." E José Luiz Miranda falava que ele era o Cristo encarnado. O grupo, conhecido por suas práticas doutrinárias controversas, incluindo a negação da Trindade, a crença de que José Luiz de Jesus Miranda é a encarnação de Cristo na Terra. Então, eles negam a doutrina fundamental do cristianismo, a Trindade, a economia da Trindade. O que é a Trindade? A Trindade é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tá? Se constitui a doutrina da Trindade. Então ele nega a doutrina da Trindade. Ele também, pessoal, pregava que a salvação era obtida pela fé em sua própria pessoa, que o pecado não é mais relevante para os seus seguidores. Essa doutrina são considerada uma heterodoxa pela maioria das dominações cristãs tradicionais. Então ele negava o pecado. Até hoje eles negam a, que o homem não é pecador. Apesar de ter se declarado a si mesmo como Jesus, José Luiz de Jesus Miranda morreu em 2013, deixando o futuro do grupo incerto. O grupo continua ativo, mas com uma liderança menor, centralizada. Então, o grupo ele deu uma caída, mas existe ainda algumas facetas, alguns cacos
desse grupo. Inclusive aqui em Caxias, onde eu moro, na minha cidade, atrás do supermercado ali, né, Guanabara, tem uma seita dessa, tá? Então, José Luiz de Miranda, ele se achava Jesus Cristo, né? O encarnado. Então, a Bíblia fala que nós temos que tomar cuidado com os falsos profetas, ok? Ah, em resumo, seita crescendo em graça se refere-se a um grupo religioso crescendo em graça. Abre aspas, né? Que não tem graça nenhuma aqui, né, irmão? Conhecida por suas doutrinas e prática controversa, incluindo a alegação do que seu líder, José Luiz de Jesus Miranda, era a encarnação de Jesus aqui na Terra, conforme foi dito na palavra a, anteriores. José Luiz Miranda, pessoal, né, ele morreu de cirrose, né? Ele tomou tanta bebida quente e cachaça que ele morreu de cirrose, tá? Ele morreu de cirrose aí. Só botar aí no. Dar um Google aí que você vai ver que ele morreu de tanto beber a cachaça. Ok? Ele foi um falso profeta. Até hoje tem algumas denominações que puxaram essa heresia, trouxeram essa heresia para dentro das suas igrejas, né? Tem muitas igrejas aí, até igreja, né, com o nome Assembleia de Deus em Graça. Irmão, essas igrejas que tem o nome de Assembleia de Deus, né? É só ter o nome, mas não é a Assembleia de Deus verdadeira, tá? Não só essa seita crescendo em graça, como foi dito aqui, né? Assembleia de Deus em graça, mas outra também, igreja Assembleia de Deus com nome, ela só tem o nome, mas não é a igreja pentecostal clássica como nós cremos, né? Fundada pelos dois irmãos, né? é, é, Daniel Berg e David, seu irmão, né? Então, a Igreja Assembleia de Deus verdadeira é aquela que tem um pentecostal clássico. Então, que os irmãos possam aí ficar atentos sobre as heresias. Beleza, pessoal? Então, continuando aqui as nossas aulas, então vamos lá. A, a primeira heresia do movimento Crescendo em Graça, né? Bom, a gente vai colocar aqui algumas refutações do texto que ele cita para negar as doutrinas centrais da Bíblia. Tá? Tá aí a primeira heresia. Lá em Atos capítulo 24, 33, pessoal, diz assim: exortai vós que comam alguma coisa. Então, pessoal, o movimento, o grupo heterodoxo, crescendo em graça, afirma que os cristãos não precisam jejuar, porque Paulo rasgou o véu da lei, né? Que, que comesse por sua saúde e não jejuasse. Então, eles falam, né, que o crente não precisa em jejuar, tá? Ah, vamos lá para a nossa resposta apologética. Está aí um soldado, né? Que é nosso símbolo aí da apologética. Bom, então, pessoal, o texto em análise não diz que não é para jejuamos. Esse grupo religioso adulterou o sentido da passagem, deslocando-se do seu contexto. O apóstolo Paulo não está se referindo ao jejum. Aliás, a palavra jejum só aparece no versículo 9, tá? O texto aqui em análise não está dizendo para que ninguém jejuasse, ok? A seita, o grupo heterodoxo crescendo em graça, ele adulterou o sentido da palavra da hermenêutica, porque o texto não diz isso. Bom, por isso não podia estar falando que jejum já havia passado. Pelo contrário, Paulo não está deixando, perdão, aqui na leitura, Paulo nos deixou vários exemplos dessas práticas em sua epístola, abre aspas, em trabalhando e fadigando em vigília, muitas vezes em fome, sede, em jejum.
muitas vezes em frio e nudez. Então, em Atos capítulo 13,4, a 2 Coríntios 5 e 11, diz, né, que Paulo jejuou sim, né? Ele deixou aí um grande exemplo para a sua igreja, tá? Então, o movimento Crescendo em Graça, ele rejeita a hermenêutica e a verdadeira análise da palavra de Deus, tá? Então, Paulo não falou para ninguém jejuar, pelo contrário, ele jejuava sim, ok, pessoal? Embora alguns, alguns irmãos em jejum, outros não, mas isso não altera o sentido da palavra e nem prejudica a nossa soteriologia. Quem quiser jejuar, pode jejuar, tá? Quem não quiser, não jejue. Porque nós não somos salvos, pessoal, pelo jejum, pelo qualquer coisa que fazemos. Nós somos salvos, sim, pela graça, né? Efésios 2,8 fala, pela graça somos salvos, né? Então, nossa salvação depende de obra nenhuma, tá? Mas o jejum é bíblico, é bom jejuar. Quem gosta de jejuar, é excelente. Inclusive, até os médicos falam também, né? Para as pessoas jejuar. Tem o jejum também clínico. Ok, pessoal? Então tá aí, tá? Nossa primeira refutação. Vamos para a próxima heresia do movimento Crescendo em Graça. Então, pessoal, o movimento Crescendo em Graça, né? Ele fala assim: ainda que eu falasse a língua dos anjos, aceita crescendo em graça, usa esse versículo para fundamentar a doutrina que os crentes foram anjos em sua pré-existência, né? Lá o texto que fala, Paulo fala, né, que ainda que eu falasse a língua dos anjos, né? Então aceita crescendo em graça, usa esse versículo, pessoal, para fundamentar suas heresias de que os crentes foram anjos em sua pré-existência. De modo algum, o apóstolo Paulo está falando que os anjos são homens, ou que os homens foram anjos, mas sobre dois tipos de língua, a espiritual dos anjos e a nativa dos homens, tá? Resultamos ainda que a palavra língua no texto em estudo é glossai, no grego, na palavra grega, né? Usamos aqui a palavra grega, tá? No grego, o texto significa glossai e se refere a idioma, dialeto usado por grupos. É um idioma ou dialeto usado para um grupo particular de pessoas e não ao idioma falado por outras nações. Ou seja, trata-se de uma língua sublime, superior, durante todo o capítulo 14 dessa carta. Ok, pessoal? Paulo constata a língua espiritual de línguas estranhas, como a língua no dialeto natural, ou do entendimento por meio das profecias, pregações, louvores, etc. Em nenhum momento diz que seres humanos foram anjos. Então, pessoal, a língua que Paulo está usando aqui é a língua glossal, língua normal, né? E nós também. Nós cremos, nós somos continuistas, nós somos pentecostais clássicos e nós cremos, né, que nós podemos sim falar a língua, né, dos anjos, né, a língua do Espírito Santo que nos capacita, como está lá em Atos capítulo 2, né? E por ali também Paulo fala que buscar os melhores dons, né, principalmente de profetizar, não proibais também. Estou usando aqui, pessoal, uma paráfrase, tá? Mas a Bíblia fala que os homens, eles, quando aceitam, são predestinados por Cristo, ele recebe o dom de falar em língua estranha, língua que nós não entendemos, né? Mas é uma língua que só Deus, né? E o homem também, alguns
os irmãos têm capacidade de interpretá-las. São chamadas línguas, né, estranhas, são um mistério do Senhor, tá? Mas, em momento nenhum, pessoal, Paulo está falando aqui, nesse texto, supracitado pelo esse grupo, né, pela essa seita crescendo em graça, nesse texto, a Bíblia não fala que os homens, ele foi anjos, tá? Ah, vamos lá? A terceira heresia do movimento crescendo em graça, né? Pessoal, esse grupo ele cita Gálatas capítulo 7.1-8, onde o Paulo fala, né? Mais ou menos assim, querendo transtornar o evangélico de Cristo. Então, pessoal, o movimento Crescendo em Graça declara que o texto em referência está falando dos apóstolos, né? Principalmente Pedro, que queria perverter o evangelho de Paulo. Então, esse grupo, pessoal, Crescendo em Graça, eles não crê no evangélico sinótico, né? Os quatro evangélicos, ele deturpa o evangélico. É, ele cita muito a Epístola de Paulo, né? Epístola de Paulo, mas na prática ele faz uma exegese. E exegese é aquilo que é o contrário à exegese. Exegese, ela é extraída, né, no contexto apologético, né? A regra da hermenêutica, a exegese é de dentro para fora. Já a exegese é aquilo que o homem coloca na Bíblia, né? Quer inserir o seu próprio pensamento na Escritura. Ou seja, é um pensamento pessoal criado pelo autor, né? O autor está lendo na Bíblia aquilo que o texto não está lá. Então, nós chamamos isso de iegese, é quando o texto não fala aquilo que o autor está tentando explicar, mas a interpretação dele. Então, a seita crescendo em graça, ela faz isso aí. Aí está a nossa resposta apologética, pessoal. Então, pessoal, com certeza Paulo faz menção e repreensão que o aplicou em Pedro 2:11, mas da construção uma aversão entre o evangélico de Paulo e de Pedro. Esse esse é leviano com o contexto bíblico, até porque que este incidente foi tão irrelevante que Lucas não chega a mencioná-lo em Atos dos Apóstolos, tá? Havia na igreja muitos participantes da circuncisão. Pessoal, não vou ler o texto todo, senão fica cansativa a aula aqui, tá? Mas, irmão, depois para o vídeo aula aí, depois eles prosseguem aí lendo, tá? Ah, havia na igreja muitas participação da circuncisão. Pedro teve problema com alguns desses. Talvez este incidente explique o receio demonstrado por Pedro na referência 2.12. Ao que parece, Paulo estava condenando o fanatismo de alguns ali, tá? Filipenses 2.8, 2.2. E não o ministério da circuncisão. E chega a conhecer que os dois ministérios da circuncisão e da incircuncisão tinha procedência divina. Dois ministérios, mais um evangélico, tá? Então, é válido ler de novo aqui, pessoal, para os irmãos terem uma ideia do que nós estamos falando. Não o ministério da circuncisão, é chegado a reconhecer que os dois ministérios da circuncisão e da incircuncisão tinham precedência divina. Dois ministérios, mais um só, tá? Evangélico.
O apóstolo Paulo submeteu-se à igreja mãe em Jerusalém. A Bíblia refere-se que Paulo, depois deste incidente com os dois circuncisão, em Antioquia, subiu a Jerusalém para decidir sobre essas questões teológicas com os apóstolos e obteve dele todo o apoio, inclusive de Pedro. Portanto, a censura de Paulo, registrada no texto em estudo, não é dirigida ao apóstolo, mas sim aos da falsa incircuncisão, dos quais Pedro também foi vítima. Então, pessoal, o que Paulo estava criticando ali eram os falsos crentes, né, que mostrava uma religiosidade, mas praticava outra, tá? É completamente diferente daquilo que Paulo estava ensinando. É como hoje a pessoa mostra um cristianismo por dentro, por fora, mas por dentro são ave e rapina, tá? Como Jesus mesmo disse, né? Sepulcro encalhado. Ok, pessoal? Lembrando, os irmãos, que o grupo Crescendo em Graça, né? Como foi dito na fala primária, nas minhas falas, ele rejeita o evangélico do Senhor Jesus, né? Eles piscilam algum texto, né? Eles são como como foi o Mancião. Mancião foi um falso profeta do quarto século que negava, né? Negava o evangélico de Cristo. Mancião, ele rejeitava também o Antigo Testamento. Ele só pincelava algumas passagens de Paulo e negava também os evangélicos sinóticos. Essa mesma prática ela está sendo praticada pelo grupo chamado Crescendo em Graça, né, que foi fundada aí pelo falso profeta José Luiz Miranda, tá, que morreu em 2013. Então esse grupo aí, ele rejeita os livros do Novo Testamento, tá? Ele só se apega nas epístolas de Paulo, mas de maneira totalmente distorcida. Um bom hermenêutico, um bom estudante da Bíblia, ah, realmente fica difícil o pessoal enganar eles, né? Infelizmente tem muitos irmãos aí, principalmente do neopentecostalismo, que não gostam muito de debruçar na palavra de Deus. Não culpo nem os irmãos, mas culpo também os líderes, né? Que trouxe as heresias do neopentecostalismo, trouxe esse negócio, né, de pastoreio feminino, né, e teologia da prosperidade, corrente de sal grosso, rosa ungida, judaísmo dentro da igreja, tocando chofar. Então isso aí veio tudo do neopentecostalismo. E esse neopentecostalismo, então, tirando o foco da palavra de Deus, né, distraindo os irmãos, tá? Lembrando que o canal Apologética Defendendo a Fé é um canal pentecostal clássico, né? Eu tenho formação teológica em teologia pentecostal, que nós somos armenianos, mas também tenho formação de teologia reformada, que é muito boa também, né? Eu não abro a mão da teologia reformada, tá? Quem não sabe, a teologia reformada é uma teologia calvinista. Tá bom, pessoal? Alguns pontos de Calvino eu abraço. Alguns pontos eu abraço e outro não. Ok, pessoal? Vamos lá. A, a quarta heresia do movimento Crescendo em Graça. Então, pessoal, outro texto que eles usam também é João, 1 João 2,6, que diz assim, pessoal, também desse ainda como perdão, aqui na leitura, né? Também deve andar como ele andou. Então, pessoal, o grupo Crescendo em Graça ensina, baseado nesse versículo, que João se opôs ao evangelho de Paulo, que disse que não conhecia Cristo segundo a carne. 2 Coríntios 5,16. E por conta disso, crê que João apostatou-se na fé, porque ensina aqui que deve nos andar
como Cristo andou quando ainda estava na carne. Então, pessoal, vamos corrigir essa bagaça aqui, esse erro teológico, né? Resposta apologética, pessoal. Tal insinuação é simplesmente fantasiosa. Paulo e João estavam falando de assunto diferente. Em seu texto, Paulo estava se referindo de que julgamento feito pela aparência física, segundo Coríntios 5,16. Anteriormente havia falado de alguns que se gloriavam-se na aparência e não no coração interior, segundo Coríntios 5,2, 2 Coríntios 5,2. Por isso afirma que por isso afirma que o privilégio de alguém conhecer a Cristo apenas em sua forma física não faz diferença que de fato importa. Conhecê-lo, glorificá-lo em ser uma nova criatura, ou seja, no coração. Por outro lado, o que João estava dizendo é que os crentes devem andar, sim, perdão, aqui na leitura. Por outro lado, o crente deve viver o proceder como Cristo fazia quando estava aqui na carne. Ou seja, os crentes devem viver continuamente em comunhão com Deus. O mesmo que dizer andar no Espírito. Então, pessoal, o grupo Crescendo em Graça, ele tem dito, né, ensinado aí pelo meio evangélico que, que o Jesus de Nazaré não é o Jesus citado. É isso que eles estão falando aqui, tá? Que ele cita esse texto para dizer isso, que o Jesus de Nazaré não é o mesmo, é outro Jesus. Mas o texto que nós acabamos de estudar aqui vai de contramão do ensinamento do grupo Crescendo em Graça. O que o texto está falando é o seguinte: quando nós aceitamos Jesus Cristo como Salvador, nós temos que conhecer Jesus não da mesma forma que nós conhecemos, ou seja, né, o velho homem, duvidava dos milagres do Senhor, né? Quantas vezes aí você vai falar do evangelho para uma pessoa, a pessoa duvida do evangelho. Quantas das vezes nós vamos falar do amor de Cristo, a pessoa fala que Jesus não existe. Então, é esse tipo de ensino que Paulo está tentando passar aqui para a igreja, tá? Quando o homem se converte a Cristo, ele já passa a ser um homem espiritual. Lembra lá da passagem que Paulo fala, né? Que o homem natural não conhece as coisas de Deus, que são loucura, né? Não posso discerni-la. Então, mas ele fala também que o homem espiritual ninguém é julgado. Então, quando o homem é natural, ele tem uma visão de olhar para Cristo de uma maneira distorcida. Mas quando ele se converte a Cristo, ele passa a ser uma nova criatura e passa a aceitar as coisas do Espírito Santo de Deus. É isso que o texto supracitado aqui está falando. A boa regra da hermenêutica não deixa enganar. Beleza, pessoal? Continuando aqui então nessas aulas, então vamos lá. Heresia 5 do movimento Crescendo em Graça. Então, pessoal, o movimento Crescendo em Graça usa Hebreus 9,26 dessa forma. Vamos ler um texto aqui. Para aniquilar-se o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Hebreus 9,26. Então, pessoal, aceita crescendo em graça, usa esse versículo para ensinar que não pecamos mais, porque Jesus já destruiu de uma vez por toda os nossos pecados. Sendo assim, a necessidade de arrependimento não existe mais. Então, pessoal, esse grupo, né, Crescendo em Graça, ensina que
não existe mais pecado. Aliás, tem um camarada aqui na nossa, que mora aqui em Caxias, né? Seu Geraldo de Moraes, ele saiu dessa seita aí, que ele colocou lá uma seita lá chamada Igreja Evangélica Espírito em Verdade. E ele prega a mesma heresia do grupo Crescendo em Graça. Ele fala que não existe mais pecado, tá? Essas heresias ele aprendeu aí com Crescendo em Graça, mas ela teve o seu início com Pelágio. Pelágio foi um herege do terceiro século que negava que, que o homem não herdou de Adão a sua natureza pecaminosa, tá? Pelágio ele falava que o homem nasceu sem o pecado de Adão, não houve transferência de pecado. Bom, a Bíblia já vai de contramão, né? Constata isso aí, diz que todos nós pecamos e destruídos estão da glória de Deus. A salmista também disse que o homem nasceu do pecado, né? Está lá no Salmo, Davi fala, em pecado concedeu a minha mãe. Ok, pessoal? Então, por isso que é bom, pessoal, ler a palavra de Deus, estudar. Muitos não querem estudar a palavra de Deus. Quando vem um herege aí, um grupo desse, um testemunho de Jeová, um adventista, a pessoa não sabe dar resposta. Por quê? Porque não se debruça na palavra de Deus, né? Perde tanto tempo aí com outras coisas, mas estudar a Bíblia, esquece. Beleza, pessoal? Então, vamos lá? Nossa resposta apologética. Bom, o apóstolo Paulo constantemente incentivava os crentes a arrependimento, segundo Coríntios 7.6-10. Paulo também reconheceu que era pecador. 1 Timóteo 1.15. Além disso, nesse texto, a palavra grega para aniquilar a ateio-leis não significa destruição, antes tem a sua origem no termo atetes, cujo significado é podelado, desprezar, negligenciar, pôr-se a eficácia de alguma coisa, anular, tornar sem efeito, ou seja, inoperante, frustrar, rejeitar, recusar, fazer pouco caso. De fato, Jesus já anulou o nosso pecado na cruz, mas isso não quer dizer que o homem não peque mais, e por conta disso não precisa de arrependimento. O próprio apóstolo Paulo também reconhecia que era pecador. Precisa é preciso se arrepender dos pecados, de se batizar, de terem fé em Deus, de ouvir falar que haverá um juízo final, etc. Mas estava no tempo de avançarem além dessas doutrinas, prosseguir-se para para a maturidade e perfeição espiritual por conta das tribulações que enfrentava. Assim, podemos constatar que esse texto não isenta nenhum cristão de obediência a todos aqueles íntegros. Antes está testando os crentes para por eficaz. Estacionar-se nessa doutrina, afinal, baseado nesse texto, negando-se o batismo e arrependimento, teremos também de negar, primeiro, o juízo final, segundo, a fé em Deus, terceiro, a ressurreição, que os quais o adepto desse movimento ainda crê que está em vigor. Então, se nós formos negar ali o dizendo que não há pecado, né? Não há pecado, o homem não tem mais pecado,
Então nós também temos que negar também o juízo final, a fé em Deus, a ressurreição, né? Porque tudo está em conjunto, pessoal, tá? O homem é pecador, enquanto que nós estiver nesse recipiente humano, pessoal, nós vamos ser pecadores sim, tá? Deus, ele deixou o Espírito Santo como se fosse um coquetel, né? O pecado, vamos fazer uma linguagem aqui figurada do pecado. O pecado é como se fosse a doença da AIDS, né? Antigamente não existia assim um coquetel para assim dar uma continuidade, entre aspas, né, ao homem. As pessoas morriam ah, facilmente porque não existia um coquetel, né? A pessoa que possuía HIV, né, a doença aí, era a idética, eles morriam facilmente, porque não existia ainda, a medicina não tinha inventado o coquetel, né, para fazer uma prorrogação de vida para essas pessoas. O que que inventaram? Então, os cientistas, né, os médicos, a clínica médica, a, o- as pessoas que são, né, responsáveis em fabricar a vacina, inventou o coquetel. E hoje a pessoa que tem a AIDS, ela pode viver um pouco mais por causa desse coquetel, né? É a mesma coisa o Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso coquetel. Enquanto que nós estivermos aqui na terra, nós somos pecadores. Mas o Espírito Santo vai, né? Ele vai nos moldando, vai nos purificando. O Espírito Santo vai nos fortalecendo. O Espírito Santo é esse coquetel, né? Enquanto que nós estivermos aqui na terra, nós usamos, né? Nós somos abençoados pelo coquetel, né, que é o Espírito Santo, né? É só para os irmãos ter uma ideia. E esse tabernáculo que está aqui na terra, que somos nós, ele é pecador, né? Nós vamos ter um corpo purificado como nós fomos para o céu. Aqueles que acreditarem em Jesus, é claro, né? A Bíblia fala que nós vamos ter um corpo incorruptível. O corpo incorruptível é um corpo limpo, um corpo sem corrupção nenhuma, né? E um corpo glorificado, dado por Jesus. Paulo fala, né, que nós receberemos um novo corpo. Então, o grupo Crescendo em Graça, ele rejeita, né, as doutrinas corretas da palavra de Deus. João fala também, aquele que não tiver pecado, Jesus falou, aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. E o apóstolo João diz que se nós confessarmos os pecados, ele é fiel e reto para nos perdoar. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E João fala também, né? Aqueles que não têm pecado se tornam mentirosos. Ok, pessoal? Continuando aqui então nosso próximo slide. Heresia 6 do movimento Crescendo em Graça, né? Voltando aqui também um texto bem parecido esse grupo utiliza, né, para assim negarem a, a doutrina do pecado, né, que nós chamamos a martirologia. Ele usa Hebreus 2.14, pessoal, que diz assim: aniquilasse o que tinha o império da morte, isso é o diabo. Os adeptos da seita crescendo em graça, ou desgraça, desculpa aí, a minha fraqueza, afirma que Satanás foi destruído e já não existe. Então, o grupo Crescendo em Graça fala que Satanás não existe, que, é, que não existe mais o diabo, né? E essas heresias têm se alastrado muito aí por esse grupo aí, né? Como foi dito na minha fala, né? Tem um falso profeta chamado Geraldo de Moraes, né? Ele tem uma seita dessa aí que nega a, a doutrina do diabo, né? Aliás, a existência do diabo. Ele fala que o diabo não existe, tá? E vamos provar aqui na Bíblia, usando o texto grego, na nossa aula aqui, que
que a doutrina dele está totalmente ao contrário. Então, pessoal, no original grego, a expressão que significa destruir é katagel, tá? A palavra grega para destruição aqui é katagel. É formada por duas palavras. A primeira palavra é kata, né? Significa abaixo, abaixo de alguma coisa, ou por parte de alguma coisa, de acordo com respeito ao logos, né, que é a palavra. E a gel está oxiso, é inativo, ou seja, demora-se, atraso ou com poderes, ou poderes. Como podemos perceber aqui, pessoal, nenhuma dessas noções significa destruição total, mas inoperante. Então, a palavra aqui usada, né, para aniquilar, né, significa katagel, tá? É formada por duas palavras, kata abaixo ou por um lado. Ou seja, em resumo, tá? Em miúdo aqui para os irmãos entenderem. Essa palavra aqui, aniquilar, significa onoperante. Isso significa que Deus, Jesus, colocou o poder de Satanás inoperante. Ele reteu o poder dele. E Satanás ele só opera na vida de alguém com a permissão de Deus, tá? Vê lá o nosso irmão Jó, né? Satanás só operou na vida dele aí porque Deus permitiu. Tá certo? Então a palavra aqui, pessoal, para aniquilar, significa katagel, na aniquilação, né? Não significa destruição total. Então o diabo está inoperante, né? Deus reteu o poder de Satanás, tá? É isso que o texto está falando aqui. Mas Satanás existe sim. Existe tanto que cegaram a mente desses profissionais da mentira para dizer que ele não existe. A pior mentira de Satanás é dizer que ele não existe. Ok, pessoal? Voltando aqui então. Então, pessoal, o diabo foi aniquilado em seu poder, mas ainda devemos nos precaver contra ele. Efésios 4, 4.27, está aí 1 Timóteo 3.6, etc, etc. Logo ainda está vivo e ativo em nosso mundo. Por esse motivo, temos constantemente de lançar a mão de nossas vitórias e conquistá-la na cruz. Ok? Então, Satanás está ativo sim. É isso que a Bíblia fala, tá? Ele vai ser lançado no inferno. E ele está solto. Muitas pessoas pensam que Satanás está preso. Não. Satanás está solto. Fala, lá em Apocalipse fala que ele será lançado no inferno. Ok, pessoal? Vamos lá? A heresia 7 do movimento Crescendo em Graça, né? Bom, eles lêem esse texto de Hebreus 8.2, que fala assim, deixando o rudimento de doutrina de Cristo. Então, pessoal, o grupo sectário Crescendo em Graça usa esse texto para insertar os seus adeptos do batismo, do arrependimento. Segundo compreende, o batismo é um rudimento que deve ser abandonado de uma vez por toda pelos cristãos. Tá? Então, ele usa esse texto aqui os adeptos dessa seita perigosa aí crescendo em graça, para dizer que os irmãos não precisa se batizar, tá? Inclusive, se não falha a memória, ele usa também, né, Romanos 8, 7, 6, que fala lá que não precisa se batizar, né? Mas o texto ali, tem um vídeo ali, depois o irmão dá uma olhada no vídeo sobre Romanos 7.6, né? Ele usa esse texto também para dizer que nós fomos batizados na morte de Cristo. Mas se você ler todo o contexto, pessoal, o que Paulo está falando ali é outra coisa, né? Fala que nós não podemos dar
brincar com a graça, tá? É, para o quê? Para que abunde de novo o pecado. O texto é isso, né? Muitos ali recebeu a graça de Deus, foram batizados, era lavado pelo sangue de Jesus, mas estava dando a liberdade ao pecado, né? Usando a graça para justificar o seu pecado. Tá? Esse que o texto está falando, tá? É a mesma coisa eu aqui, nós somos salvos pela graça, nós somos lavados e remidos. Nós vamos usar essa liberdade para dar ao pecado, para pecar, tá? É praticamente isso que o texto em Romano 7,6 está falando. Depois o irmão dá uma conferida lá, ok? Então, pessoal, o que o escritor está dizendo aqui nesse texto encontra suas razões na referência 5,14. Todos analisados no versículo 1 e 2 são o espaço inicial de que ainda é novo convertido. E, em contrapartida, os cristãos com mais tempo no evangélico já deveria ter atingido a condição de mestre, porém ainda estava alimentando do leite, ou seja, com as primeiras doutrinas cristãs, tá? Então, pessoal, o que o texto está falando aqui, aqui supracitado, é o seguinte, né? É que os novos cristãos, as pessoas antigas, que era batizada em Cristo Jesus, já tinha a sua fé em Cristo, já era alicerçada, não precisava se batizar de novo, não precisava se arrepender de novo, não precisava, né, voltar à mesma prática de novo, porque já era convertido já em Cristo Jesus, tá? Então Paulo tá ensinando aqui que essas pessoas que eram já ah, uma nova criatura não precisava mais desse batismo, desse ensinamento. Isso pertencia já aos novos convertidos, os novos convertidos que precisavam de ser batizado, de se alimentar da palavra de Deus. É essa a questão do texto. Mas em lugar nenhum o texto está falando que os crentes não é para se batizar mais, tá? Isso é uma invenção, é uma heresia do crescendo em graça. Voltando aqui então à nossa leitura, a necessidade de se arrepender do pecado, de ser batizado, de ter fé em Cristo, em fé em Deus, ou ouvir falar que haveria um juízo final, etc., né? Mas estava no tempo de avançar além dessas doutrinas e prosseguir-se para a maturidade, ou seja, perfeição espiritual por conta da tribulação enfrentada. É isso aí que a gente acabamos de ensinar para os irmãos aí, tá? Muito bem. Então, pessoal, assim podemos constatar que esse texto não isenta nenhum cristão de obedecer a todos aqueles índices. Antes está alertando os crentes quanto ao perigo de ficar estacionado nessa doutrina. Afinal, se baseado nesse texto, negamos o batismo do arrependimento, teríamos também de negar o juízo final e a fé em Deus e a ressurreição que os adeptos, né, desse movimento ainda crê. Então, se fosse negar ah, todos o índice do capítulo anteriores, né, que está superlatrado, batismo nas águas, fé em Deus, arrependimento, juízo, né? Se fosse negar somente o arrependimento, teria que negar todas essas doutrinas, porque o texto, né, de Hebreus 2,14, né, fala sobre todos esses íntegros. Se fosse para negar um só, né, íntegro desse aqui, no caso, o arrependimento, teria que negar todos os outros, né? Nós cremos que os adeptos da seita crê que no julgamento.
não é? Então, pessoal, tá aí, tá? Acabamos de dar nossas aulas aí, refutamos as heresias do movimento Crescendo em Graça. Que Deus abençoe, e que Ele nos livre de todas as heresias. Ok, pessoal? Deus abençoe e veremos nos próximos vídeo ou aula.